refletir. Eu acho que o Parreira usa muito uma expressão que a seleção, inclusive, deve buscar muito, que é jogar sem a bola, né? E eu acho que a adequação dos jogadores aí a um sistema de jogo, principalmente quando o time está sem a bola, né? Eu acho que é fundamental, e porque quando a gente está com a bola, e aí a gente quer acreditar que o futebol brasileiro ainda tem a capacidade de se reinventar, de jogar com infiltrações pelo meio, também pelas laterais, enfim, de usar aquele repertório que a gente sabe que o jogador brasileiro tem. Pode não ter hoje um universo de jogadores tão grandes assim, em altíssimo nível, como a gente já teve, quadros e quadros e tal, mas a gente tem um grupo muito forte, muito capaz, né? E eu acho que fica claro, né, Parreira, que essa consolidação do 4-4-2 se encontra exatamente com a característica do jogador brasileiro. A assimilação do jogador brasileiro é fácil, né, para esse tipo de sistema. Tem a cara do nosso futebol. Eu acho que são 3 características importantes. A linha de 4, ou seja, o 4-4-2, marcação por zona e a posse de bola, baseada na qualidade e na técnica. E que o mestre Zagallo nos ensinou, aprendi com ele em 70 e até hoje é válido, o mundo todo se rendeu a isso, é jogar sem a bola. Quando o futebol brasileiro é organizado sem a bola, cada jogador tem a responsabilidade, sabe o que fazer em campo, nós praticamente nos tornamos imbatíveis. A seleção de 70 nos mostrou isso. Era um time formado só por craques, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé, Jairzinho. E qual foi? O que o Zagallo acrescentou a esse time, além da qualidade técnica? Foi a disciplina tática sem a bola. É que o Maturana diz a ordem. Tinha ordem na equipe. Então, todo mundo, quando a gente perdia a bola, o time estava bem preparado fisicamente, é importante estar bem preparado, estava bem treinado, estava bem mentalizado, estava bem coordenado, perdia a bola, todo mundo voltava do meio do campo para trás. Por quê? Porque o Zagallo sempre dizia, os europeus só jogam em velocidade quando tem espaço. Quando não tem espaço, eles não sabem jogar. Eles não têm paciência de ficar tocando a bola, embora tenha melhorado um pouco, hoje seja um pouco diferente. Isso foi há 42 anos atrás. Hoje eles seguram mais a bola, tocam mais a bola, está aí o Barcelona, o próprio Manchester, o Arsenal, são times, mas naquela ocasião eles não sabiam, tiravam o espaço deles, eles não sabiam o que fazer, entregavam a bola de graça. Então, houve mérito, sim, do treinador. Então, esse continua sendo o nosso grande desafio. E o que a gente observa também é que essa variação, as variações do 4-4-2, elas são muitas, como a gente viu, né? E para você, por exemplo, Dorival, o jogador brasileiro, que, em média, generalizando assim, ele tem uma boa capacidade, porque hoje se discute muito que assim, muita gente fala que no Brasil as táticas estão um pouco repetidas, não há uma novidade, que em relação à Europa que se vê, enfim. Como é que você vê a capacidade do jogador de assimilar e de usar esses ensinamentos? Bom, o que eu vejo é que, mundialmente, nós não temos grandes novidades. Nós voltamos a dizer que a base de todo o futebol é o 4-4-2 e sempre foi. Nós sempre nos voltamos a esse sistema com essas variáveis que existiam. O professor Maturana está aqui e teve uma seleção brilhante nas mãos, jogando com posse de bola, que é o que o Barcelona faz hoje, a seleção espanhola faz hoje, o Brasil sempre fez ao longo da história, posse de bola, mobilidade, movimentação, mas jogadores que valorizaram sempre, valorizam, tiveram como característica principal a valorização dessa posse de bola, independente às vezes do sistema implantado. A busca por uma perfeição é justamente a compactação, onde você tente fazer com que o seu adversário corra atrás, se desgaste, para que você possa dar um bote fatal. Ou, em outro momento, você se prepare para um contra-ataque que também possa vir a ser fatal. São sistemas importantes na formação. Agora, aquilo que eu sempre coloco em todas as equipes que eu chego, o treinador ele tem por obrigação de tentar detectar o quanto antes a característica dos seus jogadores, para que ele possa, dentro dessa numerologia toda, você colocar aquele sistema que você acha conveniente, para que você possa tirar o máximo possível da sua equipe. Então, quando eu disse que nós temos que nos redescobrir novamente, voltarmos às nossas origens, porque o futebol brasileiro sempre trabalhou muito por dentro, diferentemente do que acontecia, é natural que depois passamos a jogar com a participação muito maior e constante dos alas, que aí sim faziam um caminho muito mais longo para uma chegada ao fundo de campo,
Mas se voltarmos a jogar com essas características, com essa posse de bola, infiltrando um pouco mais por dentro, como nós vimos aí grandes equipes fazerem, como eu digo muito a respeito do Santos, porque foi um momento que nós tivemos lá e que poucos falaram a respeito. O Santos só jogava por dentro, era uma coisa impressionante. Raros foram os gols que nós conseguimos fazer por fora do campo. Mas era uma equipe que jogava eminentemente por dentro, criando por dentro, voltando às características naturais e originais do futebol brasileiro, desde que perdemos os pontas, né? Porque a maioria dos nossos gols antigamente eram jogadas de pontas que ficavam abertos, obrigatoriamente abertos, fazendo as jogadas individuais em cima de laterais e aí sim com a presença de 2 ou 3 homens dentro da área. A partir de um certo momento, o professor Zagallo sabe muito bem disso, começamos a inverter esse processo, jogando um pouco mais por dentro, com apenas 2 atacantes, e aí sim as alterações começaram a acontecer, com os atacantes um pouco mais de lado, com uma mobilidade maior, não tão próximos, de repente com uma aproximação em velocidade, ou um homem apenas de referência, como o professor citou, o 1 em 1. Então, todas essas variáveis que fizeram com que o futebol brasileiro se redescobrisse rapidamente. E sempre nos mostramos como uma das principais forças. Eu acho que é um momento de transição, um momento importante, e todos nós precisamos ajudar para que voltemos a ter um momento como já tivemos atrás. Não sei se a gente tem tempo ainda, eu queria propor aqui, se Parreira e o Dorival concordarem, a gente abrir para algumas poucas perguntas, umas 2 ou 3 perguntinhas no máximo, por causa do nosso tempo. Se tem alguém que se candidata. Pode falar. Vamos ver se a gente consegue te ouvir. Vai chegar o microfone aí. Alô? Eu queria falar um pouco do 4-3-3, porque eu me lembro da minha infância. A gente só escalava os times no 4-3-3 quando falava das equipes. E eu lembro que em 82 o pessoal falava, bota ponta, Tele fazendo a seleção no 4-4-2, mas o Jô Soares, o povo pedindo o 4-3-3, né? Então, eu me lembro que o 4-3-3 prevaleceu durante um bom tempo no futebol brasileiro, até os inícios dos anos 80, pelo menos, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso aí. Olha, eu acho que tudo faz parte de uma evolução tática. Sem dúvida alguma, o 4-3-3 fez parte da história do futebol mundial durante um período. E algumas equipes na Europa ainda jogam com 4-3-3. A Holanda, por exemplo, não abre mão de ter 3 jogadores no meio de campo, 2 pontas de meio aberto e 1 ponta de lança, mas tudo é uma questão cultural e tática. Lá, os pontas participam do jogo o tempo todo. Eles vão à frente e vêm com lateral até o fundo. É diferente daqui no Brasil. Se jogar um 4-3-3 hoje é suicídio. Com 3 jogadores atacantes que ficam só lá na frente, não voltam para recompor, é impossível. Então, eu acho que foi um processo evolutivo. Do 4-3-3 a gente passou para o 4-4-2, que, segundo a história do futebol, está aí nos mostrando, já dura 46 anos. A grande maioria das grandes equipes do futebol mundial, seja seleção ou clube, todos adotaram o 4-4-2 por alguma razão. É porque ele, na verdade, ele equilibra melhor as zonas do jogo. Ele dá mais opções ao treinador e às equipes. O passe, os lançamentos, a troca de bola, a movimentação, tudo aquilo que a gente falou. Essa flexibilidade fez com que ele crescesse a sua longevidade, aumentasse. Eu só continuaria perguntando para o Dorival, com base até na sua pergunta, se a gente hoje, Dorival, você acha que tem jogadores, assim, evidentemente que você vê um zagueiro, sabe que ele é zagueiro, os laterais são laterais, às vezes podem até jogar de meias, mas são laterais. Mas há jogadores que a gente, quando vai até dar a escalação, a convocação da seleção, às vezes a gente fica em dúvida, às vezes o Lucas é meio campo ou atacante? Enfim, tem jogadores hoje que têm essa versatilidade de se encaixar como um ponta no momento, mas também fazer um 4-4-2 típico quando é preciso também, né? Não, exatamente. Vamos um pouquinho mais longe. O Messi é o que hoje? Pois é. Então, é o principal jogador do mundo. Justamente essa versatilidade que propicia a alteração de um comportamento dentro de uma partida. E, às vezes... o professor Parreira citou ainda agora, o Mano jogou sem um atacante e de repente nós vamos manter isso ou não, certo? No futebol brasileiro, se um treinador hoje esboce uma equipe sem um atacante de referência, ele não tem 3 jogos, ele não sobrevive por 3 semanas. Então, e queira ou não, é uma opção que
que vai, daqui a pouco, vai ser uma lógica no futebol mundial. Então, nós temos que estar atentos a isso também. Nós temos que começar a perceber que não é só um jogador de referência que possa fazer a diferença. É que essa mobilidade constante, onde você tenha 2 zagueiros fixos, vai fazer com que a equipe adversária prevaleça sobre a sua. Essa tendência poderia se tornar uma realidade se a Espanha, por acaso, ganhasse a Copa do Mundo aqui no Brasil sem atacante. Como isso não vai acontecer, quem vai ganhar somos nós, então a tendência é que isso não aconteça. Alguém mais tem alguma pergunta? Aqui, Tino. Eu gostaria Claro que essa pergunta, existe uma interação entre elas, mas é o sistema de jogo que se adapta ao atleta ou o atleta que se adapta ao sistema de jogo? A priori, Dorival chega no Flamengo, ele chega já com um sistema de jogo fixo, certo? Não existe. Não, estou fazendo esse questionamento, né? Eu acho que existe essa interação, como você comentou, mas nesse momento é o atleta que se adapta ou o sistema que se adapta ao atleta? Não, eu disse anteriormente que você tem a obrigação de tentar conhecer o quanto antes as características dos seus jogadores. Se você vai montar uma equipe, nem sempre você consegue montá-la com os jogadores que você queira no primeiro momento. Às vezes você não consegue contratar o primeiro, o segundo, o terceiro e de repente você tenha que buscar uma opção lá embaixo, um garoto que possa vir a ser promissor ou alguma coisa desse tipo. Então você tem que tentar alterar de acordo com aquilo que você tenha conseguido, observando a característica e sabendo que o que você usou na equipe A não fatalmente ou dificilmente vai servir para a equipe B. Isso daí é raro acontecer. Então você tem que estar preparado para tentar buscar o quanto antes e fazer uma leitura global do elenco que você tenha nas mãos, para daí sim você começar a esboçar uma futura equipe. Na seleção é um pouquinho diferente, né, Parreira? Na medida em que você pode, até para falta de tempo, né? Uhum. Você pode ter uma maneira de jogar e trazer os jogadores, até porque você tem todo um espectro de um país, né? Vários jogadores, você pode adaptar. Mas o ideal é respeitar as características individuais dos jogadores e o esquema ser feito em função disso, dos jogadores. Exatamente. Está aqui o mestre Zagallo. Em 58 ele foi campeão do mundo e o técnico era o Feola. E muita gente até hoje diz que o Feola ficava dormindo no banco. Um dia, com a minha curiosidade, eu perguntei ao Zagallo qual foi a importância do Feola para a equipe de 58. Ele falou, enorme. Eu falei, por quê? Ele colocava cada um no seu lugar. Não sei se ele lembra ou não do que ele me falou isso. Então, isso é uma virtude do treinador. Só fazer isso aí já fez com que o time se arrumasse. Ele colocava cada um no seu lugar. Uhum. É o maior desafio de um treinador. É a montagem. É o momento mais difícil, é a formação de uma equipe. Por isso que nem sempre o treinador que monta, geralmente ele consegue olhar os resultados. Porque ele fica no meio do caminho, até porque essa equipe vai oscilar muito, principalmente uma equipe que tenha que sofrer uma reformulação grande. Normalmente eu sou do time dos perguntadores, né? Mas hoje agora estou vendo ali, o Jairo dos Santos fazendo a pergunta. Está tudo invertido aqui, Parreira. O homem que era para estar me ensinando aqui vai perguntar. Vamos lá. É só para salientar que a Espanha homenageou o Zagallo ganhando a Copa da Europa com o 4-6-0 que ele tinha previsto, com Fábricas entrando na final. E que a revista inglesa 442 não vai precisar mudar o seu nome. Professor, em qualquer país do mundo, esse senhor teria uma estátua em cada esquina, de cada cidade. Infelizmente, o nosso país não reconhece valores. Valeu. Bom, temos mais alguma questão? Não sei se temos ainda uma margenzinha. Não? Tem lá? Ah, não tinha visto ali, a regressiva ali. Beleza. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado, então, gente. Foi uma alegria, um prazer. Obrigado e parabéns aqui aos...